Extra. Agora o leitor do portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina e também do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Na terça o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina Silva, e na sexta-feira, Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Veja agora a coluna Ivan Silva. Será mesmo que a internet deu voz aos idiotas? Eu não sei de quem é a autoria da frase, a internet deu voz aos idiotas, pois se tornou repetitiva na mídia, nos últimos anos. A questão é que as novas tecnologias proporcionam um alcance imediato de qualquer coisa que seja disponibilizada na rede. Vejo que nos primeiros 15 minutos das madrugadas, quando fica disponibilizada esta coluna a visualização diária e média fica em torno de 3.000, que culminam em 24 horas em algo 20.000 visitas, com alguns casos excepcionais, como foi há 4 anos quando retuitaram a coluna por uma das contas da então presidente Dilma Rousseff. Em uma hora, alcançaram 60.000 visualizações e a última vez que verifiquei a matéria já estava com mais 300.000 visitas. Ou seja, se todos leram ou apenas abisbelhotaram, eu não posso comprovar. Eu escrevo estas constatações para ilustrar fatos de 1978, há 42 anos, quando eu e o fotógrafo Antônio Venâncio Gomes editamos, em Chapecó, O Momento, o primeiro jornal alternativo de Santa Catarina, em plena ditadura militar. A tiragem impressa era de 1.000 exemplares. Para fazer circular eram entregues na cidade basicamente de mão em mão e uma pequena parte era distribuída às autoridades do estado através dos correios. Enfim, demorava 30 dias para que os 1.000 exemplares pelo menos chegassem às mãos de possíveis leitores. Portanto, sem saber se estou ou não na cota dos idiotas com voz ilimitada, não cabe a este colunista dizer, pois a avaliação é livre e não podia ser diferente. No entanto, não dá para ignorar o poder da internet, turbinada com o advento das redes sociais. Da mesma forma, mas por outra situação, as autoridades constituídas, mas principalmente os políticos, precisam lembrar que também saibam o que estão dizendo ou fazendo. E aí eu vou recuar um pouco distante do que 1978, em Chapecó, mais especificamente ao Império Romano. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Isso o eleitor poderá se certificar vigiando o comportamento do seu parlamentar sobre o que ele diz em discurso e como se comporta em votações cabeludas que estão na pauta em Brasília, mas que poderá ser descoberto em seu disfarce. Portanto, isso faz lembrar a política romana. Já era viúvo de sua primeira mulher e havia se casado novamente, com Pompeia Sula. Eis que Pompeia decidiu realizar um festival em sua casa, em homenagem a Bona Deia, a boa deusa, no qual homem nenhum poderia participar. Porém, um jovem chamado Cláudio conseguiu entrar disfarçado de mulher, aparentemente com o objetivo de seduzi-la. A mulher de César. Não basta ser honesta, é preciso parecer honesta, dizia-se, repetindo as palavras atribuídas a Júlio César, o imperador de Roma eleito Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião Extra. Veja também. Desafios da pandemia em Santa Catarina mobiliza o plenário da LESC. Pela segunda semana consecutiva a sessão de quinta-feira, 3, na Assembleia Legislativa teve a pandemia como tema principal. A preocupação com os alarmantes índices de contaminação, de transmissibilidade e de mortes causada pela Covid-19, bem como o desafio de manter a economia em funcionamento no Estado neste período marcou os debates entre os deputados. A deputada Ada de Luca, do MDB, informou que, poucos minutos antes da sessão de manhã, recebeu ligação do secretário de Saúde de Criciúma, Acélio Casagrande.
Ele estava desesperado, pedindo para que falássemos com o governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, contou. A queixa, disse a parlamentar, é que a ação para o enfrentamento ao novo coronavírus estaria muito lenta. É preciso apresentar urgente um plano para os próximos meses, com mais leitos de UTIs e respiradores. Essa explosão, no número de casos, a gente sabia que iria acontecer e veio devastadora lá no sul de Santa Catarina, lamentou Ada de Luca. O deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, afirmou que o estado vive uma situação muito complicada, com 93,5% da população em regiões sob estado gravíssimo da pandemia. A possibilidade de contágio é enorme e os índices vão piorando. Isso tem reflexo direto das medidas que foram relaxadas e temos um aumento nos últimos 30 dias com 32 mil casos ativos. 3 vezes maior do que em agosto, quando achávamos que estávamos no inferno. Representante do norte catarinense, Caropreso informou que, no dia anterior, enviou mensagem ao governador Carlos Moisés da Silva. Uma série de sugestões minhas, depois de ter ouvido algumas pessoas de alto nível na saúde, avaliando as medidas tomadas nos estados vizinhos. Santa Catarina tem que tomar uma decisão difícil, eu sei, mas tem que se preparar bem. Principalmente, avaliou o deputado. Por causa da proximidade das festas e viagens de final de ano, quando turistas de todo o país vêm ao estado. De volta ao plenário após ter se recuperado da Covid-19, o deputado Ivan Nates, do PL, deu um exemplo das dificuldades que enfrentou com a doença. Desde o dia 27 de outubro, em pleno processo, o deputado Sargento Lima, do PSL, entrou no debate olhando a situação das empresas e profissionais que dependem da economia em funcionamento. Peço ao governo e aos prefeitos, não sei se eles estão vindo de alguma mágoa da eleição, que não descontem isso na sociedade. Medidas preventivas têm que ser baseadas na ciência, não no achismo. O parlamentar destacou que em 2021 o Estado terá muitos desafios na área econômica. Votamos aqui um empréstimo em dólar, que valia a metade do que vale hoje. E vai ter que ser pago em 2021. A dívida do Estado foi anistiada pelo presidente, mas precisa ser paga. São 330 mil desempregados e encerra em dezembro. O auxílio emergencial do governo federal. Foi um ano duro, pesado, tivemos um ciclone bomba, estiagem. Esses prejuízos vão vir, comentou, aludindo ao que avalia como risco caso mais restrições sejam tomadas para restringir o funcionamento de empresas e do comércio. Veja também. Cerimônias de diplomação de candidatos eleitos serão realizadas até 18 de dezembro. Dos prefeitos e vereadores eleitos nas eleições 2020 serão realizadas até o dia 18 de dezembro, conforme determinado pelo calendário eleitoral. As principais alterações para a realização das cerimônias neste ano são que os diplomas serão expedidos e disponibilizados exclusivamente em formato digital e que a apresentação das contas é o único requisito para que isso ocorra. As contas devem ser apresentadas até o dia 15 de dezembro e o descumprimento do prazo impede a diplomação do candidato enquanto perdurar a omissão. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus e ao avanço da doença em Santa Catarina, as cerimônias em cada município do estado poderão ser realizadas de 3 maneiras distintas, a critério do presidente de cada junta eleitoral, virtualmente, pela expedição dos diplomas na internet, por meio de videoconferência, com a participação de eleitos e demais autoridades, ou de forma presencial, tomando-se todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes. Os diplomas assinados serão disponibilizados no site do tribunal na data designada, momento em que os eleitos e os suplentes serão considerados diplomados. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado,
habilitando-os a assumir e exercer os respectivos mandatos eletivos. A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral. Extra. Veja agora a coluna Radar Econômico, com Luciane Junqueira. Santa Catarina registrou 2,5 bilhões de reais na arrecadação em novembro. Com mais um mês de bons resultados na economia, Santa Catarina contabilizou 2,5 bilhões de reais na arrecadação total em novembro, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda. Com isso, foram arrecadados 2 bilhões de reais, alta de 2% em relação ao mesmo mês em 2019. Ainda estamos em recuperação da crise causada pela pandemia no primeiro semestre. Contudo, com economia forte e engajamento do setor produtivo, Santa Catarina mostra que é capaz de vencer as adversidades e deverá encerrar este ano com saldo positivo, declarou o governador Carlos Moisés da Silva. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, explicou que no último mês a arrecadação diminuiu em relação aos meses anteriores porque o Estado revogou a antecipação de alguns segmentos, como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Com isso, a arrecadação será correspondente ao mês de fato, sem projeção, enfatizou. Além disso, o Poder Executivo autorizou o parcelamento do IX para o comércio varejista. Com isso, os comerciantes poderão pagar 70% do valor recolhido em dezembro até 10 de janeiro e os 30% restantes até 10 de fevereiro. Atendemos uma solicitação do varejo catarinense que, principalmente em função da crise, terá um prazo maior para recolhimento dos tributos. Ainda assim, tivemos crescimento em comparação com o ano passado, esclareceu. Para o secretário, a rápida retomada econômica é resultado do esforço coletivo entre o poder público e os empreendedores catarinenses, além de medidas adotadas pela Secretaria da Fazenda, com o uso do aplicativo Malhas de Fiscais, a saída do modelo de substituição tributária de diversos produtos e o trabalho dos auditores de fiscais no controle de mercadorias e demais ações de monitoramento. Mesmo com o cenário antagônico do segundo trimestre deste ano, continuamos unindo esforços e trabalhando no melhoramento contínuo, com investimentos em tecnologia para que Santa Catarina siga no caminho ascendente, declarou. Entre os setores que mais cresceram no mês passado estão do de supermercados, com alta de 45%, seguido de materiais de construção, que subiu 42,8%, e do segmento de metal mecânico, cuja arrecadação subiu 24% em relação a novembro do ano passado. Paulo Eli lembra que ainda há diversos setores impactados pela crise, entre os quais o ramo de hotelaria, restaurantes, atividades culturais e de lazer, além de feiras, eventos e educação privada. Temos uma expectativa positiva para a temporada de verão, mas a disponibilização da vacina será determinante para a celeridade da recuperação econômica, reforçou. Veja também. Aumento de impostos é criticado por parlamentares na LESC. O deputado Jair Mioto, do PSC, durante a sessão de ontem, 3, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lamentou em seu discurso o aumento de 8,14% retroativo e cumulativo para a taxa de energia elétrica em Santa Catarina. A Justiça concedeu, não sei como. E a população não consegue entender isso no meio de uma pandemia e com tantas dificuldades financeiras, disse. Mioto também citou sua preocupação com a taxa de fiscalização do transporte de passageiros, que foi cobrada das empresas entre abril e agosto, quando o setor ficou parado em função das restrições sanitárias. Algum tempo depois, ainda durante a sessão, o parlamentar pediu a palavra para informar que o secretário de Estado da Casa Civil, Ron Giordani, havia lhe enviado uma mensagem sobre o assunto. Ele me disse que o governo está estudando uma maneira de resolver a questão. Ainda sobre carga tributária, o deputado Fabiano da Luz, do PT, destaca um projeto de lei que protocolou na tarde anterior,
Segundo ele, a iniciativa inclui os medicamentos usados para o tratamento da atrofia muscular espinhal na lista de isenção de impostos estaduais. Sabemos que temos várias crianças com atrofia muscular espinhal que esperam apoio. Existem centenas de voluntários em Santa Catarina que fazem campanhas para juntar milhões para bancar os remédios. Veja também: sancionada a lei que obriga o Estado a adotar medidas para repactuar metas de firmadas em 2020. Empresas que oferecem produtos com benefícios fiscais não perderão o incentivo por não cumprirem as metas estabelecidas pelo Estado. Foi sancionada a lei que suspende temporariamente essa exigência, no exercício de 2020, por conta da crise econômica causada pelo coronavírus. A proposta do deputado Milton Obus recebeu o apoio da Federação das Indústrias, e estabelece que os empreendedores, para manterem tratamentos tributários diferenciados, deverão mostrar uma declaração apontando as perdas econômicas. Além disso, a lei obriga que o Estado adote medidas para repactuar as metas de firmadas em 2020. A medida é oportuna e necessária para não penalizar ainda mais as atividades produtivas do Estado e permitir, com maior brevidade, a retomada do crescimento econômico. Por isso, a proposta teve o apoio da FISEC, diz o presidente da entidade, Mário César Aguiar. Vimos que a pandemia e as paralisações das atividades trouxeram um enorme impacto para a economia catarinense, principalmente na geração de emprego. Não é justo que, neste ano, as empresas com tratamentos tributários diferenciados sejam obrigadas a cumprir os compromissos. Temos que assegurar a sobrevivência delas e, consequentemente, os empregos e a renda dos catarinenses, destaca o deputado. Obrigada e até a próxima. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações, fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.